Boa noite a todos. Hoje vamos dar continuidade de mais um Evangelho Redivivo, mais uma reunião. Nós estamos no final, no penúltimo tema do segundo capítulo, capítulo de Mateus. Então, para ler a página inicial, quem era mesmo? A Georgia vai ler a página inicial e o Álvaro vai fazer a prece inicial. Muito bem, Georgia. Estou com limite. Boa noite a todos. Então vamos à nossa página inicial. Do livro Vinha de Luz, item 100, psicografia de Francisco Cândido Xavier por Emmanuel. Que fazemos do Mestre? Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Pilatos, Precisa. Mateus, capítulo 27, versículo 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitavelmente a aprovação, indebitamente a aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas, na primeira oportunidade, indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham, estrada afora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando, com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que, após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção através de impedimentos e pedradas até ao fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo, e modelo de cada dia. Deus está chegando no final do livro 2 e de livro de Mateus.
agradecemos por mais essa oportunidade de a irmã Márcia nos ensinar no estudo de hoje. Por isso, eu peço a honra para ela ensinar cada vez mais a gente aprender o vivo. Por isso, eu dou graças a Deus. Ah, obrigada, Alvin, Georgia. Então, hoje é o tema 56, da Paixão e Ressurreição de Cristo. Márcia, a palavra é sua. Na verdade, hoje é o 57. Eu coloquei aqui só para a gente lembrar. Eu fiquei na dúvida, porque eu sei que era o 2, né? A Miriam fez para a gente, né, a Paixão e Ressurreição um que foi o capítulo 26 de Mateus. E nessas 2 semanas que nós passamos aí, a Miriam falou desses assuntos todos aí com a gente, a conspiração contra Jesus, a traição de Judas, né? Jesus anunciando a sua morte, a conspiração toda de Jesus, a traição e o anúncio da traição de Judas, a negação de Pedro, Jesus diante do Sinédrio começou ali. E aí a Miriam fez essa introdução para nós desse momento que é chamado paixão e ressurreição de Cristo, né? De Jesus. E hoje a gente vai estar estudando o capítulo seguinte, o 27. Por isso que é Paixão e Ressurreição 2, porque é o capítulo seguinte. E hoje nós temos 4 pontos centrais para falar, né, que é o penúltimo capítulo de Mateus, que termina, o Evangelho de Mateus termina no capítulo 28, né? Então a gente tem 4 assuntos. Olha, Jesus perante Pilatos, a morte de Judas, é tudo continuação daquilo que a Miriam trouxe para nós. A coroação de espinhos, a crucificação, e Jesus é escarnecido e injuriado na cruz, a morte, o sepultamento de Jesus e a guarda do túmulo. Então, esses temas aí, gente, eles estão relatados nos demais evangelistas, tá? Um pouquinho diferente, mas estão relatados, tá? Em Marcos, Lucas e João, tá? De acordo com o Evangelho Redivivo, há indícios de que o Evangelho de João seria o mais fidedigno. E nós vamos ter a oportunidade de estudar, porque ele apresenta um quadro mais completo dos acontecimentos do que Mateus e Marcos e Lucas, tá? Mas hoje nós estamos aqui estudando Mateus e vamos, quando estudar os demais evangelistas, a gente também vai estar abordando esse assunto e muitos outros que a gente já viu aqui no Evangelho de Mateus, tá? Então, o primeiro tema que a gente vai ver é Jesus perante Pilatos. Eu vou pedir para a Miriam ler para a gente. Chegada a manhã, todos os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo, convocaram um conselho contra Jesus, a fim de levá-lo à morte. Assim, amarrando-o, levaram-no e entregaram-no a Pilatos, o governador. Jesus foi posto perante o governador e o governador interrogou: És tu o rei dos judeus? Jesus declarou: Tu o dizes. E ao ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então lhe disse Pilatos: Não estão ouvindo de quanta coisa te acusam? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de tal sorte que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar o preso que a Peraí. um preso que a multidão desejasse. Nessa ocasião, tinham eles um preso famoso chamado Barrabás. Como estivessem reunidos, Pilatos lhe disse: Quem quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, que chamo de Cristo? Ele sabia com efeito que eles o haviam entregue por inveja.
Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: Não te envolvas com esse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os anciões, porém, persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus perecer. O governador respondeu-lhes: Qual dos dois quereis que eu solte? Disseram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei de Jesus, que chamam de Cristo? Todos responderam: Seja crucificado. Tornou a dizer-lhes: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais veemência: Seja crucificado. Então, gente, isso é uma coisa, essa história, isso, a gente conhece, porque isso é sempre muito colocado nos filmes, né? Que Jesus foi levado lá e perguntaram para ele: É tu, o rei de Deus? Ó, você está dizendo, né? Jesus responde assim. E ele não responde a nenhuma das acusações, ele se cala. E aí tinha a história de que tinha mais um prisioneiro, né, naquele momento, e que Pilatos pergunta, né, qual deles o povo gostaria de que fosse preso. E eles escolhem, né, que fossem soltos, né, Solto. que na ocasião da festa sempre tinha um dos prisioneiros que era solto. Eles escolhem, ó, solta o Barrabás. E aí, olha o que Pilatos pergunta: que farei de Jesus, que chamam de Cristo? Lembra da nossa página inicial? Depois a gente vai comentar com ela. Todo mundo. Ah, que ele seja crucificado. Mas que mal que ele fez? E aí, aqui, gente, tem né? Peraí, deixa eu tirar, Aí que a né? gente percebe que a maioria, na verdade, é burra, né? Porque a maioria Pois que é. escolheu, a maioria não É, é a voz maioria, a voz de Deus, não. A é, maioria muitas vezes é burra. é bom. E aí, a postura de Pilatos, o que a gente conhece também da história. O que que ele fez? Ele pegou a água e lavou as mãos. Olha, eu estou inocente disso aí. Essa responsabilidade, vocês que estão escolhendo de soltar o Barrabás. E o povo respondeu, né? O seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Então, Pilatos soltou Barrabás e depois de açoitá-lo, ele entregou para que fosse crucificado. E aqui tem uma questão do lavar as mãos, né? Pilatos lavou as mãos, que nós também sempre utilizamos, e com que conotação a gente usa? Quando que alguém, fulano lavou as mãos. Quando que a gente usa esse termo, gente? De uma certa maneira, é quando a gente quer dizer que não tem responsabilidade sobre o que está acontecendo. Nessa passagem aí, não dizendo que Pilatos era isento de qualquer culpa, mas ele Mas diz assim: olha, eu deixei para vocês, vocês resolveram. Quer dizer, vocês que escolheram, né? mas ele tinha o poder de agir, Sim, é ele tinha o verdade. poder, mas ele falou assim: é mais cômodo, porque aí Sim, eu fico É, isento até de porque tem a história da esposa responsabilidade, né? dele, né? A da história da esposa, esposa aí que Cláudia, falou: né? olha, Era não mexe com Cláudia. esse justo aí, não. Eu tive um sonho, né? Exatamente. E E nessa, aí ele e ainda teve o Pubulêntulos, né? Que acabou também Né? não também ajudando participando muito. desse momento e ajudando, né? Sim, e Ele também também não, ali, né? ele ajudou da Não, mesma forma, lavando as mãos, porque ele sim, não teve coragem de lavando as falar. mãos, é verdade. Não teve coragem de interceder, né? Não teve Não, coragem de interceder. Estando na posição que ele É, estava ele na estava, época, ele não fez né, como um nada. senador romano, ele, sim, e Lavou ele as mãos sabia quem também, se era, né? omitiu. É. ele Pois sabia. é. Então, gente, é isso, né? Quando alguém fala, eu lavei as mãos, que está me isentando de qualquer culpa ou prejuízo que possa acontecer na minha responsabilidade. Exatamente essa postura aí que o Pilatos fez. E aí, é uma coisa que é importante a gente trazer para a nossa vida, né? Será que a gente ainda está lavando as mãos para fugir de algumas responsabilidades? Ah, melhor não me envolver, não. Vou me Oxe. envolver, não, deixa quieto isso, né? Deixa que os outros resolvam. Mas Né? aí, para Pilatos também, ele estava também entre a cruz e a espada, né?
porque ele iria contra todas as questões dos judeus, era a questão política dos judeus, né? Então, ali A também, situação dele ele também estava até, ele até complicada. questionou, você é isso que vocês querem? Realmente? Ele sim, porque eles estavam, né, instigados pelo sacerdote. Mas então, assim, se ele falasse, não, vou fazer aquilo que eu acho que tenho que fazer, ele ia também provocar Verdade. uma guerra ali, sabe? Provocar mais Verdade. conflito, né? Quer dizer, É, a gente nem sabe o que que ia acontecer mais. Ele é. ficou realmente numa situação difícil, né? Mas vamos trazer para nós. Pilatos está lá, ó, né? E nós? A gente avaliar os nossos comportamentos em algumas situações da nossa vida em que nós precisamos tomar decisões, né? Temos uma postura, mesmo que ela vá de encontro aos interesses de outras pessoas. E às vezes Lavar a as gente tem mãos. que lavar as mãos. Pilatos, Pilatos Pode falar lavar assim, as mãos não o isenta de ter mandado crucificar o de Cristo. jeito nenhum, né? De jeito E nenhum, é muitas verdade. vezes a gente faz isso para não se envolver com atos errados de política, de escritório que a gente está vendo rolar, de lugares de trabalho, e que a gente está vendo que está errado, mas que a gente se julga muitas vezes impotente para resolver e aí deixa rolar, entendeu? E aí Só somos que às vezes coniventes. Somos coniventes. exatamente acaba se tornando conivente e com isso é corresponsável, É. Eu acho inclusive que nós, legalmente. sim, eu acho que a gente lava as mãos como quando a gente vê um irmão sofrendo e a gente passa, como se aquilo fosse uma normalidade, como quando a gente não tem piedade pelo outro. É claro que nós não vamos resolver o problema social do mundo, mas muitas vezes nós somos muito indiferentes ao sofrimento alheio, né? Então, acho que é para a gente pensar, né? Em quais momentos da nossa vida a gente está lavando as mãos. Porque estamos, hein? Essas mãos devem estar limpas, hein? De tanto que lá. É a hora do toque. Então, gente, aqui Miriam comentou alguma coisa na semana passada que algumas práticas, né, da tradição judaica merecem aqui a gente destacar para questão mesmo de informação, porque está relacionada à questão do julgamento, da condenação de Jesus, porque elas aconteceram fora dos parâmetros ali determinados pela justiça daquela época e pela moralidade, pela religião, o julgamento em si. Então, vamos lá, né? Jesus é julgado e condenado à morte. Antes da emissão do decreto da crucificação de Jesus, ele foi submetido a uma sequência mesmo de ações que causaram humilhação para ele por parte das autoridades religiosas, né? E, inclusive, foram decisões que foram tomadas também completamente contra a religião judaica. E aí, como é que ele chama? Peraí, eu esqueci o nome do autor que faz o. Ele está sempre com a gente aqui, o Champlin, o Russell Champlin. Ele dá 3 pontos que ele julga ser os mais importantes que não foram considerados, né? O que que ele fala? O exame preparatório diante de Anás não foi uma reunião oficial do Sinédrio, quando eles decidiram lá pela condenação de Jesus. Anás não era, nessa ocasião, o sumo sacerdote oficial, Era porque ele foi Caifás, né? deposto, Anás, Era Caifás, né? É. tendo sido deposto pelos romanos. Caifás foi posto no seu lugar. Mas foi o Anás que estava lá, de acordo com a tradição judaica. Olha que interessante. O ofício do sumo sacerdote era vitalício. Então, não importa se ele tinha sido deposto. Aos olhos deles, Anás continuava exercendo autoridade como sumo sacerdote. Mas ele já não era, como Miriam diz, era Caifás.
outra questão. Naquela noite também houve um outro julgamento, imediatamente depois do julgamento de Jesus diante de Anás. Esse segundo julgamento foi realizado diante de Caifás. Provavelmente, a esse julgamento compareceu um bom número de juízes do Sinédrio. Eu assisti uma palestra lá em Niterói, um cara, pô, o cara era estudioso, mas estudioso da história do cristianismo, e eu tenho até anotado, eu achei essas minhas anotações, ele falou que foram 71 membros do Sinédrio que compareceram nesse segundo julgamento aí, que foi realizado perante Caifás, tá? A outra questão, Mateus, Marcos e Lucas consideram este o principal julgamento. Foi efetuado à noite também, que a gente vai falar. E o terceiro julgamento, que então teve lugar, ou pelo menos houve uma reunião dos membros do Sinédrio, no qual Jesus estava novamente presente, foi realizado de manhã, bem cedinho, na manhã seguinte. Esse julgamento foi uma extensão de natureza oficial dos julgamentos que tinham sido realizados na noite anterior. Lembra que por Anás e não por Caifás? Então, logo de manhã, houve cedo. Houve, houve esse terceiro julgamento naquela mesma noite. Jesus por Anás, esse outro por Caifás, e de manhã também com Caifás. Então, o que o Chaplin coloca é que um fato digno de nota e que invalida os dois primeiros julgamentos, e de acordo com a lei judaica, uma pena de morte não pode ser imposta nem oficialmente decidida no tribunal que funcionasse à noite. Então, isso era de acordo com a lei judaica. Então, o que que aconteceu? Para os historiadores, é óbvio que essa reunião de manhã, logo cedo, quis ratificar aquela sentença de Jesus lá da noite, tá? O que tinha sido resolvido à noite Mas há por dois Anás. mil anos já se fazia esse tipo de coisa. Não é, E a gente? gente olha, assiste aí na televisão as coisas acontecendo. Então, É pelo isso amor de aí, Deus, Georgia. tudo é feito Interessante, né? interessante. Gente, somos os mesmos. Somos. Tem uma questão aí política também. E Jesus foi condenado por crime de sedição, que é crime É. político. E só Roma julgava. O Sinédrio não julgava esse tipo de crime político. Então, tem várias questões aí. O cara era advogado, então ele buscou muito profundamente no direito romano, né? Então ele trouxe muitas informações interessantes na palestra dele. Eu fiquei encantada com o que ele trouxe na época. Até tinha marcado aqui para chamá-lo para estar conosco, quem sabe? Então, gente, então esse monte de coisa aí que aconteceu no julgamento, né? E olha outra coisa que a história também demonstra, que ele foi submetido a três julgamentos civis. Jesus, tá? O julgamento diante de Pilatos, tá? Perante Herodes e perante Pilatos, de acordo com a história. E isso estaria lá no Evangelho de Lucas, que posteriormente a gente vai entrar em maiores detalhes. A questão toda, gente, é o seguinte. Houve, do ponto de vista religioso e histórico também, né, muita injustiça nesse julgamento, desde o não cumprimento das leis judaicas, né? Então, faliram os religiosos, os representantes da administração, né, que era Herodes, e os romanos faliram, não é? De alguma forma. E aí a gente volta naquela pergunta, né? Quando Pilatos faz, que farei de Jesus, que chamam de Cristo? O que que eu faço com ele? Né? Que foi objeto da nossa página inicial. E Emanuel, gente, ele faz aquela explicação e a gente vai ler de novo a página inicial, agora eu prestando um pouquinho mais de atenção, porque Emanuel nos ajuda a compreender. A página chama exatamente Que farei então de Jesus, chamado Cristo. Então, olha só. Georgia leu para a gente. Você pode ler novamente, Georgia?
Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Olha como Emmanuel já começa, gente. O que que nós estamos fazendo com o mestre no dia a dia? Aí ele começa a enumerar, olha, aqueles ociosos, tenta convertê-lo ali no oráculo que vai satisfazer as suas aspirações de menor esforço. Ó, Eu não aquele quero trabalhar, por não favor, quer. É me isso aí. ajuda. O vaidoso transforma na galeria de exibição. Ali aquele monstruário, né? Ah, o Cristo que eu adoro. O que mais que Emmanuel fala aqui? Olha, vamos lá. Os insensatos chamam-no indebitamente, quer dizer, né, de uma maneira, a aprovação dos desvarios a que se entregam à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Sinais do céu. Gente, olha Emmanuel falando. Olha só, o insensato quer a aprovação dele, mas não quer trabalho, como o George tinha falado anteriormente. Muita gente segue, mas uma grande parte está apenas interessada no alimento material, no pão, né? Outros buscam atormentá-lo. Lembra dos fariseus? Você não vai mostrar quais os sinais dos céus, aonde que eles estão? E Jesus falava, mas está aí, ó, vocês não estão vendo, né? Olha só, É porque eles Emmanuel. estavam esperando espetáculo, né? Sim, isso aí, George. Alarde, É, coisas. Emmanuel vem elencando, né, todas essas características humanas. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas, na primeira oportunidade, indagam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes. Vamos lembrar Jairo, a cura da filha de Jairo, lembra? Jairo chegou para ele desesperado, né? Para Jesus, para ele curar. Mas ele acreditava e desacreditava ao mesmo tempo. Quantos de nós houve ensinamento ao modo de Judas, porque ele conviveu com Jesus, e a gente fica buscando deturpar os ensinamentos do Mestre ao nosso interesse. Vários de nós têm muita simpatia, mas no primeiro momento fala, igual a esposa de Zebedeu: Senhor, um filho meu pode ficar à direita e A outro à sua direita, outra à esquerda? esquerda. Não é? Que é lugar de destaque, características de espíritos ainda inferiores que somos, não é? E Emmanuel vem trazendo para a gente, olha esse pessoal todo aí, todos nós, né? Outros muitos o acompanham estrada afora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia,
a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando, com despreocupação do dever e da responsabilidade. Olha o que Emmanuel nos traz, gente. Quantos de nós acompanham, né, quer conhecer a mensagem do Cristo, mas até certo ponto, porque existem verdades que precisam, se a gente as aceita, ela vai precisar rever, a gente vai precisar sair de uma zona de conforto comportamental para seguir Jesus, não é? Olha, alguns imitam os beneficiários da Judéia. Olha o que ele diz: a levantarem mãos postas na hora da vantagem. Mas, ó, mete o pé na hora do testemunho. Ah, não. É muito difícil, vou deixar para próxima, né? Vou deixar para próxima, que esse negócio aí tá dando para mim, não. E a maioria de nós foge a algumas responsabilidades, mas completamente despreocupado desse dever. Não lavar as mãos mesmo, não. Isso não me diz respeito. Eu penso, gente, que nós lavamos a mão quando achamos que as guerras não nos dizem respeito, que os nossos irmãos palestinos e israelenses, aquilo está muito longe de nós, nossos irmãos ucranianos, russos. Acho que a gente lava a mão quando a gente pensa que não fazemos parte desse todo. Agora eu estou, né, olhando de uma forma mais ampla. Nós fazemos parte de uma mesma humanidade. Tudo nos diz respeito, não é? Então, é momento de reflexão para todos nós. É olhar para dentro, cada um. Em que situação eu estou lavando as mãos na minha existência? Márcia, a gente só presta atenção a hora que aquilo afeta a gente, sabe? A hora que Ver- o combustível sobe e sobe tudo, aí a gente vai falar, tá? Né? Culpados É são verdade. eles, mas É. ninguém, né? Quer dizer, a gente não pode fazer muito, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente consegue fazer sem ter lado. Eu acho que a gente não pode Sim, querer que um morra para o outro, não é isso. Mas a gente verdade. precisa, pelo menos porque a gente joga para o universo, a gente é uma vibração só. Então, quanto mais a Sim. gente irradiar coisas boas, né, a gente também Não. pode combater essas Dessa ruins. maneira, pode Então, contribuir. a gente Sim, pode com certeza. melhorar a nossa psicosfera, melhorar o nosso umbral, enfim, né? Isso a gente pode fazer. E Só da não, gente não incitar os não nossos incitar, pensamentos, né? porque você vê, a Ver. gente está num mundo tão polarizado que se você não é A, você tem que ser B, você não pode ser C, D, E, você tem que ser. E assim, e lutar contra, o que é horrível, né? Que é muito, É muito muito ruim, é ruim, verdade. sabe? Muito A desgastante. gente, eu sei que o muçulmano para a gente é uma coisa mais longe, a gente tem mais dificuldade, mas, gente, eles são persas, né? A civilização mais Sim, antiga que tem, cara, né? são Então, persas, é sim, verdade. tem uma história aí fantástica, tudo, né? É Mas, verdade. enfim, E É assim, mesmo. quando você fala numa proporção menor, é claro, mas assim, um exemplo também que fica muito claro para mim, é quando realmente assim, é quando você está ensinando a criança o que que é o meio ambiente, né? Tanto no Fundamental 1 quanto já em Fundamental 2, às vezes os professores correm no erro de falar o meio ambiente está lá, ó. Tira o meio Ih, ambiente daqui. assim, do O dia meio a ambiente é dia, né? tudo, é tudo, tudo que tudo. nos cerca é o ambiente e acaba É. separando essa situação. Então, lá que é o meio ambiente. Não, eu faço parte do meio ambiente, eu Sim, estou no meio ambiente. Então, essa coisa, às vezes, numa explicação assim um pouco diferente, claro, guardando as devidas proporções, que aí está falando de Cristo e de, né, o que fazemos do Cristo diariamente. Mas é isso mesmo, Distanciando. mas Jorge. é O isso, Cristo tá George, que é lá nossa também, ele não tá tá aqui, Tá lá, não. lá. tá O Cristo fora, tá lá, ó. Ele é tá aqui. verdade. Ele tá Sabe? aqui.
né? Está mais A perto que a humanidade gente está mais. aqui, Pois né? é, e a Nós gente todos bota ele somos É, lá porque não responsáveis. dá, sabe? Quanto mais longe a gente põe ele, mais Pilato nós somos, né? Não sim, né? é? E Não faz menos a gente se parte. responsabiliza pelo Sim, que pois acontece, né? é. Então, Ó, né? Não tem Isso culpa nisso aí. aí, não, ó. Isso aí não. não tem nada a ver Verdade. comigo, né? E aqui nesse texto, Emmanuel Nossa, o vem dando um Emanuel, puxão de né? orelha com as duas mãos, né? Emanuel Aqui, faz ó. isso com a gente. Você vê que a gente leu Aqui. a página inicial e agora que a gente está refletindo, como muda, né? É, A gente está prestando Verdade. atenção nas frases, né? Então, depois que ele elenca nós, pessoal, todos, pessoal que somos nós, aí ele fala, continue, Jorge. É, poucos imitam, aí ele vai trazer já aquele que, né, tá ali, poucos, os poucos mesmo. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção através de impedimentos e pedradas até ao fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Gente, essa explicação de Emmanuel para nós abre, né? Pouco de nós imita Simão Pedro. Simão negou Jesus 3 vezes? Sim, Mira trouxe isso para gente. Mas depois, ele sim se transforma na pedra, pedra fundamental, né? Ele se ergue e se torna aquele gigante, né? Raro de nós copia Paulo de Tarso, com certeza, né, gente? Né? a Um gente doutor copia da o lei. Judas, né? Quando ele falou, né? É, Né? Eu a gente copia paguei o aqui, Judas que teve mas, com ele e não entendeu. mas lembra do texto? Ele fala isso, né? Fala em Quantos Judas hoje lá. ainda continuam entregando ele, Entregando a né? ele. E Paulo não, Simão Paulo fez o Pedro caminho ao não. contrário, né? Mas ele Completamente. fez o caminho Diferente de contrário. Judas, né? Fez o caminho É, contrário. porque Começou muito ele rígido na já lei. tinha, já tinha compreendido, mas mesmo criado naquela rigidez, naquele parâmetro daquilo que ele achava ser o correto, É. quando ele perseguiu Jesus, ele achava que ele estava cumprindo a lei mosaica. E depois, Senhor, o que que E é que o Senhor tava, faz? né? E Tava estava. cumprindo, E é. estava, sob o ponto de vista dele, porque ele não conseguia ver outra coisa a não ser, né, a lei que ele conhecia e que ele prezava tanto e defendia. Então, gente, a última frase dessa página: não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida. Padrão permanente da nossa vida, exemplo e modelo de cada dia. É o que a gente falou aí anteriormente. Jesus aqui, ó, Modelo e guia, ele está nossa. aqui comigo. Ele é meu padrão permanente. Não, em qualquer ação que eu vou ter, o que que Jesus faria se ele estivesse aqui? Não é? Para que seja um norte, né, na minha existência. E não aquele Jesus lá, né? Tá Ele longe, aqui. é. Ah, vamos. Fica mais fácil, Então, né? Colocar Além de ele lá longe. longe, muitas vezes pregado na cruz, né? É, pregado na cruz ainda, é verdade. Além de longe, ainda bem lá, esticado, É, é. é o que acabado. normalmente, né? Então, fiz questão de trazer novamente ela. E aí, gente, tem uma questão aí que até no Evangelho de Rede Vivo não levanta, mas é com referência ao silêncio, né? Lembra lá da passagem? A primeira vez que ele é perguntado, Ele fica em és tu o rei silêncio. dos judeus? Pilatos pergunta para ele, tu o dizes. É. E quando ele foi acusado pelos sacerdotes, ele não respondeu nada. O que que Pilatos fala para ele? Você não está ouvindo do que eles estão te acusando? E Jesus continua calado. E o governador ficou muito impressionado. E aí,
É outra reflexão para a nossa vida. Por que que Jesus se manteve em silêncio, gente? O que que vocês acham? Porque a primeira pergunta ele respondeu com outra pergunta. É, Mas o rei dos judeus, ó, tu dizes. Ele não respondeu. Mas depois ele se cala das acusações, ele nada fala. Por Por que 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 ele se será cala? que Jesus se manteve em em silêncio. silêncio? É, assim, eu penso o seguinte, né? Jesus falou assim, não tem, argumentos agora não vão adiantar de nada. Eles já estão decididos o que eles vão fazer, ué. O que eles vão fazer já está escrito, já está determinado. Tanto é que todo julgamento foi errado, né? Tudo foi errado. Toda injustiça foi cometida contra as próprias leis que eles defendiam. E aí, daí para aí, Jesus ia se defender mais aqui, né? Como quem diz, não tem mais defesa. Alguém pensa diferente? Tem alguma outra ideia? Não A sei. gente tem duas situações, né? Quando você tem um grupo, tipo, bolsonaristas, esquerda-direita, vamos botar assim, extrema esquerda, extrema direita, e agora ainda surgiu um centrão, que é uma mistura que cai para lá e cai para cá, escorrega igual gelatina royal, entendeu? Quando o centrão está gritando, quando a esquerda está gritando, a direita não consegue fazer nada. Quando a direita está gritando, a esquerda não consegue fazer nada. Fica parado. Ele já tinha dado exemplo por atos, palavras, por caminhada, por tranquilidade, por não produzir tumultos, por todo um comportamento. Qual é a definição de um espírita? A definição de espírita é aquilo que você tem dentro de você, aquilo que, como a forma como você conduz a sua vida. E ele já tinha demonstrado isso durante os 3 anos. Quem quiser crer, que cresça. Quem não queria, ele não pode impor. E ele já tinha sido perguntado por Pilatos e ele já tinha respondido a Pilatos. E ele já tinha conversado com Nicodemos, já tinha conversado com outros mais, e ele já tinha, para esses, José de Arimateia, tudo, para esses, ele já tinha demonstrado um conhecimento muito maior, um poder, uma vibração, uma elevação espiritual muito superior a todos. Mas aquelas pessoas ainda eram pedra, pedra, pedra. Então ainda tem muita água para cair na cabeça até que amoleça, para poder começar a entrar alguma coisa. Miriam, você ia comentar alguma É, coisa? porque eu penso assim, é, todo mundo, talvez, os apóstolos, os discípulos eles esperavam uma reação dele, né? Como sempre esperaram. E ele não podia ter outra reação, porque ele era mansuetude, ele era paciência, ele não é que ele não veio só falar, ele era aquilo era a conquista dele. Como é que ele ia se revoltar? Não tinha mais isso nele, sabe? A gente não consegue entender. Como é que uma pessoa, né? Esse sangue de barata que a gente fala, né? Como é que tanto sangue de barata ele não trazia mais dentro dele revolta, sabe? Você vê Chico, né? Que ficou tão perto da gente, já tinha um comportamento assim, para eu não me magoo, porque eu não tenho ninguém para perdoar, porque eu não me magoo, né? Ninguém me faz mal, não deixa ninguém me fazer mal, então eu não preciso perdoar, porque eu não
Eles não me magoam. Então ele era, imagina na potencialidade dele. Então, para mim, assim, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? É tipo assim, para mim É é, bem isso, né? é uma diferença É, que. olha o que Humberto de Campos comenta a esse respeito, olha, o ruído, tudo isso que a gente falou é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade e de todo o amor. Isso está lá no Humberto de Campos. E ele continua, gente, dizendo assim, ó. Não, agora é Emmanuel, né? Olha o que Emmanuel fala. Nos dias de provação maior, quando tudo em torno de ti pareça problema sem solução, arrima-te mais intensamente ao próprio trabalho. Não compliques a vida com lamentações suscetíveis de prejudicar o caminho dos outros. Não dramatizes os obstáculos em que te encontras perdendo tempo. Continua agindo e servindo para o bem. O teu silêncio falará por ti muito mais. Então, Emanuel, o que que ele está mostrando assim? O silêncio de Jesus ali falou por ele isso tudo que a Miriam falou, porque mostrou que dele estava cheio. Essa Assim, serenidade, essa paz, esse equilíbrio. E Emanuel fala aqui pra gente, ó, o silêncio fala, na hora de maior provação, se recolhe, né? A gente não. mas mesmo quando a gente se recolhe, está fervendo por dentro, né? A boca está fechada, mas está em brasa por dentro, não é? E ele Muitas não vezes. tinha isso. É Não difícil da gente tinha. conceber alguém que não tinha. Ele já tinha É, vencido essas coisas do mundo. Então ele não. mas olha o que É Emmanuel a mesma coisa olha, que acontece quando ele percebe, sabe que Judas estava beijando ele para Aham. mostrar aos guardas se que ele calou, seria, e ele né? chama Judas de quê? Amigo. 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 Aqui É veio os isso. amigos, né? É a que veio, amigo, é isso aí. Então, o que Emmanuel está mostrando aqui para gente, que né, muitas vezes na nossa existência, quando tiver uma coisa muito difícil, que a gente se foque no trabalho. Não ficar de lamentação, como é que era o muquerelas, né? Muquerela. Não, não vamos ficar de muquerelas, né? Não vamos dramatizar o momento da dificuldade que a gente está passando. Nós somos dramáticos. A gente conta com veemência as tragédias que a gente acha que é tragédia da nossa vida, né? Que a gente potencializa isso. É o que o Emmanuel está dizendo aqui, a gente dramatiza. Continua agindo, serve no bem, que o silêncio vai falar por você muito mais do que qualquer palavra. Então, achei muito interessante, né? Porque é um ponto ali da passagem, a gente também refletir sobre o nosso silêncio em muitas situações. Não percas tempo, é o Humberto de Campos que continua, né? Em discutir o que não seja razoável. Deus não causa, não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda criatura. Vai, esforça-te também no silêncio. E quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Então, quantas discussões completamente vãs, sem um objetivo maior, na maioria das vezes só para elevar o nosso egoísmo, né? Nossa vaidade, de querer ter razão sempre em tudo, a É, falar todo que a gente está momento. certo, né? Querer, né? Não, mas eu tô certo. Perde tempo com isso, não. Boca calada. Eu acho que é o que Humberto de Campos está querendo dizer aqui pra gente. É. E aí, gente? A gente fecha essa primeira parte, né, do julgamento ali de Jesus, e podemos passar para o próximo tópico, que é a morte de Judas, pode ser? Alguém quer fazer mais algum comentário sobre o silêncio, alguma coisa assim, ou podemos dar continuidade? Ô, gente, deixa eu pegar minha garrafinha d'água, peraí, gente. Esqueci ela ali. Mira, pode falar que eu tô de pijama. Tá de pijama, essa. Ai, ai.
Tá com tanto frio, tomei banho quente, Tá, botei tá uma roupa frio, tão né? quente que. Então vamos lá, gente. Agora a gente vai ver a continuidade, né, do capítulo. Vamos lá. A partir não é três, é três, né? Então Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorsos e veio devolver aos chefes dos sacerdotes e anciãos as 30 moedas de prata, dizendo: pequei, entregando sangue inocente. Mas eles responderam: que temos nós com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito depositá-las no tesouro do templo, porque se trata de preço de sangue. Assim, depois de deliberarem em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para o sepultamento dos estrangeiros. Eis porque até hoje aquele campo se chama Campo de Sangue. Com isso se cumpriu o oráculo do profeta Jeremias. E tomaram as 30 moedas de prata, o preço do precioso, daquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenara. Gente, só isso aqui. Ah, tá. Deixa eu só explicar aqui para vocês. Ele falou assim, como assim que é o versículo do 3, opa, versículo do 3 ao 10? Porque aquela primeira parte que a gente contou de Jesus perante Pilatos, esses 7 versículos do 3 a 10 foi retirado ali, colocado aqui, porque era outro assunto. Então, lá a gente viu o 1 e o 2, depois do 11 em diante. Aí aqui agora a gente está vendo só o assunto, eles dividiram só para facilitar a nossa compreensão, tá? Que nem ele colocou de aquela, Isso, aquela moça isso. que É. ungiu Jesus, que também não tinha nada a ver, era anterior a tudo, não tinha nem a ver. Esse não é anterior, ele está dentro do capítulo 27, mas ele só tirou dali da nossa leitura para Uhum. facilitar, tá bom? Agora, é interessante, né? A consciência que eles tentaram apresentar aqui, dizendo que não ia ficar com aquele dinheiro para o templo, porque era um dinheiro, né, a De preço de sangue, né? sangue. É É. interessante, né? Quer dizer, condenaram a moda deles, né? Ou seja, sem nenhuma regra, sem seguir nenhuma lei, fizeram Mas Judas era enquanto um o outro traidor aos É, se olhos por causa, dele. arrependeu, né? eu Quando acho o que o outro sangue se aí era de arrependeu. O traição. sangue é da Era traição. da Pois é, né? traição. Mas exatamente, é interessante assim esse pedaço. Né? Não, não queremos. A moeda vai Não, ser A para comprar um campo consciência lá. completa de que tinham feito fez erro, é. É, um grande Cometido um erro, grande ou erro, né? melhor, né? perante Deus, digamos assim. Isso. E tinha essa coisa do profeta Jeremias, né? A história das 30 moedas. Então, eles eram muito apegados aos profetas, a essas profecias, então eles fecharam naquilo ali, olha. Eles Não, compraram aquele lugar como é? Com isso se cumpriu o oráculo do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas ao preço do precioso e deram-nas pelo campo do oleiro. e também tem outro, eu acho, por exemplo. Isso ficou em boca pequena. Na boca pequena, Se né? Judas não tivesse enforcado, tal, as pessoas podiam saber, né? Podiam ser espalhada essa situação, que ia ficar E muito ruim para eles, né? feio, muito feio, é Porque o que verdade. eles fizeram não foi nada bonito, né? Foi nada legal, né? Não. Dizem que o próprio Então, Judas foi enterrado lá, né? é. Isso Bom, foi, verdade. Então, gente, então a gente está vendo, né? Aqui. Demonstrando para gente que Jesus que entregou, desculpa, Judas entregou Jesus. Quando viu que deu ruim, nós vamos falar sobre o plano dele também, né? Foi lá devolver as moedas, mas eles não quiseram, os sacerdotes não quiseram e que era moeda de sangue. E aí aqui a gente só vai lembrar quem eram os apóstolos, é só a título de lembrança mesmo, né, gente? Pessoas, homens simples, humildes, todos eles. Judas nasceu em Iscariotes, né? Ele tinha um pequeno comércio ali em Cafarnaum, vendia peixes em quilharia. Esse é o nosso personagem.
Georgia vai amanhã, tá falando lá na palestra, né, pra gente. Já tô ficando Então, amiga do Judas já. ah lá. Muito amiga do Judas. E, gente, esse capítulo 24 do Boa Nova, Humberto de Campos conta para nós, né, o encontro que ele teve com o Judas e ele transmite algumas impressões que ele teve. Eu botei lá, não botei no ESG? Acho que mas ele está aqui, porque aqui nós estamos falando Aham. Colocou especificamente da sim. morte. É, porque Colocou, lá né? também estava, eu estava É, Colocou também. sim. É, né? já está Nós só lá. vamos lembrar, tá? A gente vai ler, Miriam já trouxe para a gente semana passada, né? Qual era o plano dele, né? Ele entregaria o mestre aos homens do poder, em troca da sua nomeação oficial para agir, dirigir as atividades dos companheiros. Ele teria autoridade e privilégios políticos. Satisfaria as suas ambições, aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Então, Ele depois que ele queria que atingiu, ele fosse coroado, o verdadeiro É. rei não é? dos judeus, Isso. e a partir daí Isso. se tornasse aquele rei que eles Sim, que imaginavam ele para imaginava, aparecer, né? Isso. que livraria de todos os adversários dos romanos Sim, naquele momento, isso. etc., né? É interessante assim que ele não desconsiderava de maneira nenhuma Jesus como mestre, Jesus como ele Não, tinha Não, amor por Jesus. Só que assim, eu achei até engraçado a maneira como o Haroldo coloca, né, esse trecho do discípulo iludido, que ele coloca assim: a ideia de Judas era a seguinte: vamos botar Jesus numa cela, rezando o Pai Nosso. É, Quietinho lá, ele fala assim, o Haroldo Dutra, né? Dando explicação. Jesus, fica aí, reza bastante o Pai Nosso. Quando a gente acabar tudo, o senhor vai lá e assume. assume. assunto, A gente te ele queria te dá o Né? Quer dizer, trono, o né? pronto, o reino está trono é pronto para seu. você reinar. Botamos a Ele tinha coroa e essa você reina. consciência. Era É isso isso. aí, Judas tinha essa né? consciência que Jesus era realmente É, o enviado é. de Deus, que era, vamos dizer assim, que Sim, ele considerava o rei, né? mas ele não entendia a mensagem maior, né, Exatamente. do reino, Olha, né? já que ele não quer Então, vamos lutar, só quer só paz acabar e de amor, ler deixa ele o lá. texto, né? Então, depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus aí, né, Jorge? E lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por medo de maldade e violência. Ao desabrochar a alvorada, ele foi para o centro da cidade e, após horas, foi recebido no Sinédrio, onde lhe foram hipotecadas as mais relevantes promessas. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação, né, as 30 moedas, e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo. O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Humilhado e escarnecido, seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz da ignomínia, sob vilipêndios e flagelações. Observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas Iscariote se dirigiu a Caifás, reclamando o cumprimento das suas promessas. Os sacerdotes, porém, ouvindo as palavras tradias, sorriram com sarcasmo. Debalde recorreu às suas prestigiosas relações de amizade. Teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Não adiantava ele recorrer a ninguém. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé. Os demais apóstolos encontrou os vencidos e humilhados. Pareceu-lhes, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobação silenciosa e dolorida. E aí, gente, depois dessa decepção dele, ele opta pelo suicídio. Quando ele caiu em si, viu que tudo que ele tinha feito, que ele achou que seria o ideal, né? Não era.
E aí ele se suicida e começa um ciclo de reencarnações dolorosas para ele, desencadeada por um remorso que ele nem deu conta, né? O suicídio Mas- também foi uma coisa que mostrou para ele que ele não tinha entendido, né? Porque É, como Pedro, Pedro não fez isso, né? Pedro arregaçou é, as mangas e foi, foi né? trabalhar, né? Quer É dizer, não foi verdade. tão grave, mas foi, né? Né? Sim, Quer dizer, foi grave, grave sem é. dúvida, né? Então ele não fez isso, né? Ele lutou, ele foi, e Judas não conseguiu, quer dizer, ele entendeu muito menos mesmo. O remorso dele. Mas olha o que Humberto fala, gente. Contudo, mercê da misericórdia do Pai Celestial de Jesus, Judas jamais foi abandonado, nem entregue a si mesmo, ou sequer considerado traidor por Jesus, né? Na verdade, ele traiu a si mesmo. Jesus continuou sendo seu amigo e lhe concedeu todas as oportunidades de reparar o seu passado, né, como recorda. Então, gente, o discípulo iludido, como Georgia falou aí, ele não entendeu a mensagem do Cristo, né? Ficou preso ali naquela coisa ilusória do mundo que ele vinha de comércio, de poder, porque a gente ouve pela fala do Humberto de Campos que é o que ele, né, que a gente falou aqui, o que ele queria. Olha, vou preparar o reino todinho, entrego na mão de Jesus, pronto, daqui para frente tá com você, né? Porque ele realmente não entendeu. Quer dizer, a gente às vezes acha Judas um crápula. Não, ele foi iludido mesmo, porque ele queria uma coisa boa, mas ele foi enganado e acreditou naquilo, né? E não entendeu a mensagem do Ele não Cristo, entendeu, né? e foi fácil dele se enganarem ele, né? Ah, sim. Até porque ele já trazia aquela predisposição daquele Sim, poder. sim, E quando foi proposto para ele, não. Ele, então tá bom, eu entrego ele, tá tudo certo, né? certo. É. Você vê como ele não entendeu nada. E aqui nesse livro, Crônicas do Além Túmulo, né, o Espírito Humberto de Campos também, gente, ele fala sobre o remorso. A gente já teve oportunidade, né, de estudar sobre o remorso, né, que é força preliminar para os trabalhos separadores. Olha, força preliminar para os trabalhos separadores. Só preliminar. Isso é Judas falando, olha, depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram numa fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Lembrando que Miriam trouxe semana passada ele reencarnado como Joana d'Arc, né? Vítima da felonia, da traição, na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Gente, Isso é bonito demais. 15 séculos de 14, né? Vamos colocar 14. Não, nem é 15 mesmo. 15 séculos depois. Olha o tempo, né? E Que ele quantas fala. encarnações, né, ele deve ter tido, né? Quantas reencarnações? Por isso ele começa dizendo que o remorso é força preliminar para o trabalho reparador. Agora, Muito, é né? Ele interessante, ainda. né, que já assim, em relação até ao estudo que eu praticamente já organizei para amanhã, faltam algumas coisinhas. Segundo Ivone Pereira, não é a primeira encarnação que ele é traidor, que A de ele Judas. age, Como a de Judas? Judas, É, isso. Ele foi, no século X a.C., o mesmo, tinha um cargo muito importante, era um conselheiro do rei Davi, chamado Aitofel, e ele traiu o rei Davi, se unindo ao filho do rei Davi, Absalão, porque Davi queria dar o trono a Salomão. E Absalão também era filho de Davi. Só que ele, junto com Absalão, ele ajudou a formar a conspiração. Ele era amigo pessoal de Davi, do rei Davi, e ele traiu.
E ele não aguentou o desfecho da história, porque nessa conspiração e nessa guerra, o filho Absalão foi morto. E aí ele não aguentou e Não se enforcou. aguentou. Então, olha só, eu não sabia dessa Mas tá história. vendo Tá? como a Olha gente só, repete as nossas. E repete. Jesus, e 10 séculos Jesus depois sabia dessa condição disso. dele. Ah, E no sim. plano Claro. espiritual, quando ele pediu para voltar e para ser apóstolo de Jesus, os mentores espirituais dele falaram que ele não deveria fazer aquilo porque ele poderia ir correr no mesmo erro. Ele falou que não, e Jesus Ele aceitou, não. achando que ele, dando uma oportunidade dele se corrigir. É Então porque a Jesus gente já sabia, não pode o esquecer plano que espiritual, que ele era isso. a gente não pode falar que o Judas veio para fazer isso. Não Não, veio, Não, né? ele não. Ele errou trazia, de pelo que você está novo, falando, né? Ele Ele errou. errou de novo. Quer dizer, Ele errou de Georgia, mas novo. que aquelas, informação interessante, hein, que você trouxe. Que é, legal. Tá amanhã aquelas, na dez palestra. séculos, Coloquei 10 na palestra séculos de é, amanhã. mesmo. aquelas Ótimo. mesmas Tá na palestra de propensões amanhã. dele, né? Que de repente ele achava que esse do outro ia ser melhor. É a mesma ajuda, que É a aquele mesma outro ia ser história. melhor. Então ele conspirou para ajudar não foi uma coisa ruim assim. Não. Ele Não, conspirou porque ele achou que aquele ia desenvolver melhor, como Jesus, né? Então ele, você vê como a gente erra e volta errando e erra, repete. e erra, e erra, é incrível. É Porque é verdade. mais fácil para a gente fazer uma coisa que a gente Já conhece do que sabe, fazer uma coisa que você diferente. montar, né? É. Obrigada aí, Georgia. Foi bom Nossa, foi demais. Ela já tinha me contado. engrandecedor. Muito bom. E aí, gente? Deixa eu ver as horas aqui. Ah, dá. Vamos ver o que que dá aí pra gente fazer. A coroação de espinhos e a crucificação. Jesus, na cruz, é escarnecido e injuriado. Em seguida, aonde que a gente parou? Quer ver? Eu parei um pouquinho, no 26. Deixa eu pegar aqui o último versículo que a gente estava lendo. Peraí. Aí agora a gente fez aquele parêntese ali, né? Ah, quem vocês querem? Jesus ou Barrabás? Solta quem? Solta Barrabás. E aí ele entregou, então, Pilatos entregou Jesus para que ele fosse crucificado, tá? Nós estamos nessa parte aí da história. A gente fez o parêntese de Judas ali. Em seguida, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, para o tribunal, né? Reuniram contra ele toda a corte. Despiram-no e puseram uma capa escarlate. Depois, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e um caniço na mão direita. E ajoelhando diante dele, diziam-lhe caçoando: Salve, rei dos judeus! Cuspindo nele, tomavam o caniço e batiam-lhe na cabeça. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a capa escarlate e tornaram a vesti-lo com as próprias vestes. E levaram-no para o crucificar. Vamos só, deixa só eu pegar aqui, peraí, aqui, né? Olha só o que a gente está falando. Levaram lá para o tribunal, tiraram a roupa dele, colocaram o manto ou a capa escarlate. Essa capa era curta, usada pelos oficiais. Então, o que eles queriam fazer? Realmente era zombar de Jesus, colocando uma coroa de espírito, né? Para fazer referência, ele não era o rei dos judeus, a coroa dos reis, e o caniço, para referência ao cetro, usado pelos reis. Então, colocaram ele ali com aquela capa, aquela coroa, falaram, o rei dos judeus, tudo como zombaria para ele, tá? Então, vamos voltar lá. E levaram-no para crucificar. Na verdade, escarnecido é isso, é essa É, zombaria, né? essa O termo zombaria. escarnecido tem a ver com isso. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, de nome Simão, e o requisitaram para que carregasse a cruz de Jesus. Jesus, os soldados, tá? Né, na hora que saíram, chamaram lá o Simão. Chegando a um lugar chamado Gólgota, isto é, lugar que chamavam de caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel.
Ele provou, mas não quis beber. E após crucificá-lo, repartiram entre si as suas vestes, lançando a sorte. E sentando-se ali, montavam-lhe guarda e colocaram acima da sua cabeça por escrito o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele foram crucificados dois ladrões, um à direita, outro à esquerda. Os transeuntes injuriavam no meneando a cabeça, dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e anciãos, caçoavam dele. A outro salvou, assim mesmo não pode salvar, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel que desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que o livre agora se é que se interessa por ele. Já que ele disse, eu sou filho de Deus, e até os ladrões que foram crucificados junto com ele o insultavam. Então a gente vê aí o título, né? Como o Jorge até falou, Jesus na cruz é escarnecido e injuriado. Você vê que várias situações aí, Mateus relata para a gente, né, do que foi desde o momento em que Jesus sai com os soldados lá até chegar no Gólgota para a crucificação. E aqui a gente vai estar lembrando, gente, de novo. Vamos lembrar que esse julgamento e a condenação do Jesus foram marcados por essas ações de humilhação. Não só aí, antes também, zombaria, né? Que a gente vê aí nesses versículos todos que a gente viu. A questão era o seguinte: norma especificada para ser aplicada a um prisioneiro condenado de morte era cruel. Essas normas eram cruéis e foram aplicadas a Jesus com bastante rigor. Para o soldado romano, o açoite, que era o primeiro passo para a sentença de morte e crucificação, era um esporte. Lembra quando a gente, no livro Há 2000 anos, dá para a gente lembrar disso. O que que acontecia ali? Eles não, os leões não eram colocados em praça pública, aquilo era um esporte, aquelas coisas todas. A questão ali para os soldados era muito parecido com isso. O açoite era um esporte para eles, tá? Queriam demonstrar o desprezo também pelos judeus, lembrando que os soldados eram romanos, né? Queriam demonstrar que realmente eles eram desprezavam, queriam zombar e punir aquele pretenso rei, aquele que se dizia rei, ou que as pessoas o consideravam como um rei. Eles queriam era realmente zombar, né? Ô, A Márcia, gente aí ele não fala nada, porque para os judeus eles não poderiam ter, eu acho que era 25 chibatadas ou 30, eles não poderiam passar disso, né? Era é, proibido, lembra tinha esse limite, o Vinha de sim, Luz, o 2000 anos, eles dois tinham um mil anos. limite, mas ali quem aceitou É. ele foram Os os soldados, romanos, né? Quer os dizer, eles não tinham romanos, essa pois regra, é, era dos judeus, né? é verdade. Então, gente, né, a gente lembra aí essa coisa aqui do esporte, né? Lá os cristãos, né, lá do início, né, gente? Lutava contra a fera, queimado em fogueira, né? Aquelas audiências todas ali, né? Então, aqueles homens também queriam mostrar esse desprezo que eles tinham pelos judeus também. Isso aqui a gente já viu, né? E o Gólgota, lá onde era, é o lugar usual da crucificação. Essa é uma imagem que eu peguei na internet, né? E adicionado essa questão da ida para o Hotel Gólgota, né? Tinha o peso da cruz, que não era leve, era uma cruz pesada, né? E poucas pessoas nesse caminho, nessa peregrinação, tinham algum sentimento de compaixão. Muito pouco, gente.
gesto de solidariedade, quase nada. E aí, a gente lembra no texto o que que aconteceu. O texto cita o tal do Simão, o Cirineu, não é? Ele era nativo da cidade de Cirene, uma província romana que, a partir de 67 antes de Cristo, olha, essa província, né? E ele ali, parado, ele estava, de acordo com o texto, conduído ali com aquela situação. Mas um soldado o escolheu, não foi ele que se ofereceu, não. O texto do Evangelho diz que o soldado o escolheu para auxiliar Jesus a carregar a cruz, né? Ao saírem, olha lá o texto, ó, encontraram um homem de Cirene de nome Simão e o requisitaram para que carregasse a cruz de Jesus. Vem cá ajudar esse homem aqui. Tirou ele da multidão lá. E aí, a Amélia Rodrigues, gente, faz umas observações muito interessantes sobre esse personagem. No livro Quando Voltar à Primavera, olha o que a Amélia diz para gente. Cirene é o nome da cidade, né? Sua capital passaria à narração evangélica graças a Simão, ali nascido, judeu de família grega, que se encontrava acompanhando a sinistra procissão pelas vias estreitas de Jerusalém naquele dia. Aquele homem de olhar triste fascinou, está se referindo a Jesus, né? Apesar da cruz, com quase 70 quilos, a dilacerar os ombros e as mãos do condenado, que cambaleia, comove. A noite de vigília demorada, as viagens entre Anás e Caissás, o pretório, exauriram o Filho de Deus. O centurião fustigava o preso, a fim de que não desfalecesse. A penalidade deveria ser cumprida. Enfurecido, experimenta o soldado um misto de piedade e dever, ferido pelo amor pacífico e escravo, serviçal pela paixão a César. No tormento que o vence, deseja diminuir a carga que ameaça esmagá-lo. Perpassa o olhar, injetado pelas filhas de mudos espectadores, e chama o homem de Cirene. O convocado não reage. Parece até que jubila interiormente. Submisso, curva-se, oferece o ombro e auxilia o estranho. A cruz se ergue mais leve. Jesus dirige-lhe um olhar de profundo amor. Isso está no relato da Amélia Rodrigues, né, sobre esse personagem. E aí ela ainda continua, o breve encontro de Simão com Jesus, segundo narra Amélia, né, é preenchido de muita dor. Porém, ao cruzarem seus olhares, o sirineu sente-se inundado pelo Espírito de Jesus. Ele decide seguir os discípulos daquele momento em diante. Em nosso cotidiano, não nos falta oportunidade para sermos um sirineu na vida de alguém, auxiliando, colocando-nos à disposição, colocando em prática a verdadeira caridade. Achei muito interessante que, na maioria das vezes, a gente passa por essa passagem sem prestar atenção neste personagem, né? Nessa característica aí de Simão. É, deixa eu ver. Mas esse termo sirineu significa isso, né? Quando você fala que a pessoa é sirineu, é aquele que ajuda, né? Hoje em dia é pouco usado, mas vocês nunca escutaram de falar que a pessoa era um Nunca escutei, não, sirineu? amigo. É, Era um eu nunca sirineu, escutei, é não. aquele que ajuda. Então deve, com certeza nessa referência, Tinha né? referência a isso. É muito antigamente, acho que eu nunca mais É. escutei isso. É. Amélia, É, desculpa, trouxe para gente essa informação, mas, gente, tem uma outra reflexão sobre essa passagem aí também, do Humberto de Campos, né, no livro Estante da Vida, que vale a pena a gente ler, que nós vamos fechar, e semana que vem a gente termina com o último item.
Então, revela o espírito Humberto de Campos pela mediunidade de Chico Xavier que enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas em grupos extensos desceram. Peraí, gente. Não. Antes disso aqui, tem um negócio para comentar com vocês. Eu esqueci, agora que lembrei. Tá faltando slide. Me chamou muita atenção é que o Simão, ele não se ofereceu, ele foi chamado. Mas quando ele foi chamado, ele aceitou. E depois ele se transformou num discípulo de Jesus, né? Eu não sei se ele, aí eu queria saber da opinião de vocês. Eu não sei se ele tinha a opção de não aceitar, porque o soldado romano falou para ele, ó, né? Vai lá ajudar. O texto evangélico é isso, quer ver, né? E requisitaram para que carregasse a cruz de Jesus. Então, assim, Ele foi ele não, convocado. ele foi convocado, ele não tinha opção. Será que ele teria essa opção? Eu vou lá ajudar. Se ele tivesse Eu, opção, ele iria. Será que nós iríamos? eu penso assim, se ele tiver, ele tem livre-arbítrio, certo? Assim como Judas, assim como todos os outros tiveram livre-arbítrio sempre. Ele tem livre-arbítrio. Ele poderia ter recusado, e claro, no meio daquela confusão, se ele disparasse a correr, os soldados não iam pegá-lo. Vou E pegar se ele. infiltrasse lá no meio daquelas brechas. E ele teria outra opção. Vamos dizer, ele não teria como recusar, mas ele poderia estar ali, assim, por uma obrigação, sem se tocar com a situação, sem Só ter essa cumprir empatia, com a só para obrigação cumprir do tabela. Ah, soldado. tá mandando, Entendi. eu vou. Mas no momento em que ele aceitou não só tirar o peso de Jesus, como também ele conseguiu entender, ele conseguiu ali captar, vamos dizer assim, O todo o Espírito de amor Jesus. Espírito de É, Jesus. Então, acho que aquilo é. ali que ele foi tocado realmente, né? Ele Mira, você foi está sem som, Mira. convertido, né? Ele se converteu ali naquele Eu momento. estava berrando com o Chico. Então, porque ele podia, ele é convocado, você vai lá com uma boa vontade, pega mais ou menos a cruz, deixa o peso todo com o outro e faz de conta que você está carregando. Ele podia, mas ele não fez. Ele, quando ele foi convocado, e também tem uma coisa aí que o texto fala, que a convocação partiu, assim, sabe, tipo assim, o Romano falou, precisa de alguém ajudar. A hora que ele olha, a luz estava naquele, sabe, assim, tipo, Aquela pessoa, né? aquela pessoa se destacou da multidão porque ele já tinha uma empatia ali, né? Sabe aquela assim, ele já estava conduído, ele já estava assim, é, com empatia com o Cristo. Então, o soldado percebe que ele tem empatia é ele. sem perceber, né? Assim, é uma É, ele coisa não que reage, né? ah, sabe, não reage, mas alguma coisa o soldado percebeu assim. Ele olha a multidão, você. Quando você aponta alguma coisa, sabe aquela coisa da sintonia, alguma coisa, né? Que Sim. em Aquilo relação te ao atraiu de Cristo, na alguma forma, verdade, né? E é. você foi dirigido para ali, né? Aquilo Foi, ali, ele foi algo dirigiu você dirigido, para ali. é. É verdade. Eu achei assim, Não bem. é ele que depois se torna, não sei se apóstolo seria o termo, mas no lugar de Judas, Não, Não. é tá Zaqueu, O lugar de Ah, Judas é Zaqueu. Zaqueu. É É. Zaqueu, tá certo. que é o Tá certo. Matias, Mas né? que se Eu chamava sei quem Matias. é. Mas É. ele, eu acho que ele acabou se convertendo e ajudando, porque Ele porque ficou É que muito olha, a né? Ele discípulo. gente decide seguir. refere, ele virou um adjetivo, o nome dele, Cirineu, o Cirineu. É, eu não Ele tem um sabia disso, adjetivo, Mira. tipo assim, quando você vai ajudar o outro, Alguém, sabe? né? Você fala assim, aquele é um Cirineu, sabe? Tipo Para assim, ser. é muito Não nos tempo que eu falta não você. vejo. É, Quer ver? Deixa eu ver assim. é verdade. Eu não conhecia esse termo. Gente, alguém mais quer fazer algum comentário? Porque nós não vamos conseguir até aquela última mensagem. A gente vai ler semana que vem, porque ela é bonita demais para a gente ler.
E aí, o último ponto que vai faltar para a gente é a morte, o sepultamento de Jesus e a guarda do túmulo. Então, Geórgia, se você puder começar a preparar, porque vai ser, Pensei nisso, né? Porque você pensei vai falar nisso. o túmulo vazio, nem que não dê tempo de terminar a semana que vem, né? Eu acho que não dá, não. É muito Sim, grande. sim, mas assim, você tem pouca coisa para apresentar. Então, eu já Isso, iniciava, já matava uma parte do trabalho. isso. Tá bom? Vamos combinar Uhum, assim? certo? Então tá ótimo. Gente, então, assim, eu acho que estamos tendo grandes oportunidades, né, de nos aprofundarmos um pouco mais nessa mensagem, na história mesmo, porque a gente, muita coisa está falando aqui de história, porque é o relato de Mateus, né? Pode ser que a gente veja até coisas Ô, diferentes nos ô, outros Márcia, olha evangelhos. só, eu fui procurar Sirineu, né? Aí Ah, todo mundo sim. fala que é o Sirineu e tal. Aí eu botei assim, Ah, Sirineu como adjetivo. Aí ah, ele fala que nasceu em Cirene e tal, tal. E ele fala, como um verdadeiro sirineu, aquele que auxilia o próximo, esse nome remete à compaixão, solidariedade e empatia. Tá vendo? ai. Tá Ah, vendo? então é isso aí, Miriam. Ótimo você ter trazido Né? isso aí São os pra nomes gente. que ficaram marcados É. pelas É. situações, né? Igual o Então, de às vezes, Judas, que ficou marcado vocês. como traidor, né? É, porque eles falam, cara, você é um Judas. É, E É, você ou então fala, fala não, assim, aquele alguém cara é vem um beijar, ó, o sirineu. beijo de É. Judas, né? Então, quando você Beijo de fala, nossa, Judas. olha que bacana que ele é um sirineu, sabe? Mas eu nunca Exatamente. mais ouvi isso. Isso começou a é. latejar aqui. Mas foi Agora, Mas bom. olha né? só, como a gente vem estudando, né? A gente ainda vive num mundo que é assim. Sirineu é um termo que remete lá à passagem de Cristo, porque ajudou, e foi utilizado durante um tempo como algo bom, certo? Sim, Uma sim. pessoa boa. Agora, alguém esqueceu do nome de Judas? Não, Não esqueci, Sirineu, nunca a mais Márcia nunca ouviu esqueci. falar. Eu também Nem não nunca. tinha ouvido com esse Nem essa, adjetivo. essa referência aí. Entendeu? Tinha não. Nunca tive essa referência. Agora, Judas, qualquer criança que frequenta a igreja, se você perguntar, vai falar: Judas, o que traiu de Jesus? Então, o nome Cirineu, que é um nome que faz uma referência boa, foi esquecido pelo tempo. Uhum. Judas é um Nome que nome que é ficou ruim, marcado até hoje, né? nós somos ruins. É. Gente, então assim, né? Grande oportunidade mesmo. Na semana que vem a gente fecha, mas não fecha o tema, mas é continuação que a Georgia vai falar, porque a gente ainda não falou do túmulo, né? A gente não falou. Ele tá, nós estamos até a crucificação. Agora, a morte, o sepultamento de Jesus, a gente ainda não viu. E aí a gente vai continuar na semana que vem, tá bom? E Solange, Bebel, Cleia, que estão aqui na sala, né? Nós tivemos essa semana uma conversa. A gente está com uma nova proposta para o segundo semestre de estudos às terças-feiras. Não daremos continuidade no Evangelho Redivivo esses próximos 4 meses, de agosto a dezembro. A gente vai fazer uma proposta de Educando os Sentimentos. A gente está escolhendo o nome ainda, com o apoio da psicóloga Luciane Pires, que vai Hum, nos auxiliar nesse trabalho às terças, a primeira terça-feira do mês, Luciane que estará conosco e as outras a gente desenvolverá o assunto. Então, à medida que a gente for fechando mais as questões, a gente vai passando, mas queríamos participar vocês, tá bom? mas não vai botar Estela também não, né? Senão vai parecer que vai cair uma bigorna na cabeça cada semana. É, A Luciane aceitou a nossa proposta de coordenar o trabalho, né? Não, ela é E ótima, ficou sem super dúvida. contente, porque ela é uma psicóloga, coisa que nós não temos essa formação, e espírita, né? Então, juntou as Sim. duas, Minha tá bom? filha já fez tratamento com ela. Ai, que acho bom. que todo Eu mundo já Ela é conheço passou por ótima ali. Nossos mesmo. filhos, né? É. Acho que quase todos os filhos já passaram por ali. Por Ô, ela. ela. Márcia, você não vai Por fazer quê? um adendo assim para a gente botar, começar já amanhã? Pode, eu não vou deixar você falar, não, Bebel. Pode baixar esse dedo. Peraí. Hã? Ô, Miriam, eu estava pensando primeiro, gente, como a gente tem tempo, não Ainda precisa ser tem amanhã. 3 semanas, né?
A gente tem julho inteiro para divulgar Ah, isso. tá, que vamos ter, Começar. tá certo, eu É. esqueci, eu achei que já Então, fosse a gente tem emendar. que definir o tema, pedir para nossas universitárias, para a Clarice inventar um cartazinho, alguma coisinha, né, para a gente divulgar, começar a divulgação, E tá se ela bom? vai Ah, parecer parecido com a palestra do CVV, ou se ela vai fazer, ou se ela vai se basear em algum livro. Porque se ela fosse basear em algum livro, para a gente comprar o livro, Solange, né, deixa Márcia? eu te é. explicar. A ideia é trabalhar alguns sentimentos, que na Sim. verdade serão 4, cada um por um mês. E ela vai fornecer a bibliografia que ela julgar interessante. E aí nós vamos reunir esse material, então ninguém vai precisar comprar livro, nada disso, tá? Hum, Então, assim, a gente depois, a gente está conseguindo, a gente vai conseguir fechar direitinho qual será a dinâmica para poder estar passando, como a gente ainda tem o mês de julho todo para elaborar isso, a gente vai passar para vocês, porque a participação de todo mundo seria muito importante. Por exemplo, vamos falar sobre a raiva. De repente, você tem um texto interessante sobre a raiva, Bebel também, algo Tem que as possa experiências agregar pessoais também, também, né? que são Isso mesmo. extremamente ilustrativas. Sim, com certeza. Tá? Fala, Bebel, que tá com o dedo levantado Tá, aí, gente. tá fechado Não é mesmo. porque ela está tirando É de É, tudo? ela está tirando a ferrugem do dedo para aplicar insulina. Ah, eu tenho dor de ouvido, ô Márcia. Meu ouvido, por hum. trabalhar com telefonia, né? No inverno eu tenho muita dor de ouvido. Quer dizer, fazer Bem, fofoca. Ô, Miriam, interrompe a gravação aí. socorro! Oi? Miriam, Bem, o que eu queria interrompe a gravação. perguntar, Ah, você já me respondeu sobre